Olá, tudo bem com vocês? Hoje o tema é retirado de uma pergunta muito comum que me fazem. Nesses 30 anos aí de professorado, né? Trabalhando não só como professor de psicanálise, mas também dentro do consultório como psicanalistas, as pessoas me perguntam, têm essa curiosidade, por que eu me tornei ateu? Afinal de contas, o que leva um ateu a ser ateu? Nessa primeira parte, eu vou abordar essa questão em alguns episódios. Esse é o primeiro episódio, e nesse episódio eu vou lidar com uma questão que é muito típica. Na verdade, é um preconceito. As pessoas acreditam que o ateu é um revoltado. O que gera o ateísmo é a revolta. Ele tem algum problema com o pai, com a mãe, ficou revoltado e aí resolveu ser ateu. Na verdade, não pode existir coisa mais falsa do que esta. Não que essa não seja uma possibilidade. Eu até brinco que existem ateus modinha, né? Indivíduos que se dizem ateu porque acreditam que o ateu tem uma imagem, uma representação de alguém inteligente, mas entendam que isso é besteira. Primeiro, nem todos os ateus são inteligentes. Eu conheço uma racinha bem complicada, viu? Indivíduos que são ateus, mas parecem não ser muito lógicos. Eu já tive contato com indivíduos que me disseram que eram ateus e acreditavam em horóscopo, acreditavam em ET, ou seja, um monte de besteira. O ateu, além de não acreditar em deuses, ele também não acredita em nada metafísico, ele não acredita em nada que ultrapasse a razão, a lógica. Ele não pode acreditar, por exemplo, em um sentido para o cosmo, para o mundo. É por isso que eu digo que mesmo o budismo, que é uma espécie de filosofia, ainda é uma religião. Por que o budismo é uma religião? Porque o budismo é metafísico. O budismo acredita num propósito, acredita no karma, no dharma, acredita na evolução por meio da reencarnação. Ou seja, há uma ideia de uma ordenação, há a ideia de uma razão extra-humana. O ateu, propriamente, não acredita em metafísica, não acredita em algo que vá além àquilo que é material, àquilo que é criado, gerado, né, dentro da própria humanidade. Mas, num sentido mais particular, e o que me interessa nesse episódio, é contar um pouco da minha história. Como foi que eu cheguei ao ateísmo? É lógico que ninguém nasce ateu, como não nasce também religioso. Nós não nascemos com nenhuma crença dada, nada próximo a um inatismo. Por isso, na minha infância, por fatores contingenciais, eu fui criado numa família religiosa. Eu fui criado por pais batistas, da Igreja Batista, que é uma igreja protestante, uma igreja muito influente, né? Presente fora do Brasil também. Nesse momento da minha infância, eu tinha uma religiosidade infantil, mas muito cedo, talvez isso seja o maior dos meus defeitos, muito cedo comecei a questionar algumas das ideias da minha religião, né, familiar. Uma das coisas que eu não aceitava era a ideia do inferno. Isso começou muito cedo, com 12, 13 anos, comecei a questionar como um Deus infinitamente bom podia ter criado o inferno. E na igreja protestante, particularmente na igreja batista,
era muito comum o uso da ideia do inferno até para amedrontar. O pastor não lançava a mão, né, da ideia do inferno para pressionar os dizimistas. Lembro bem, né, do meu pai conversando com a minha mãe sobre esse método. Ou seja, quem não paga o dízimo está roubando a Deus, e os ladrões não herdarão o reino dos céus. A partir desse silogismo, né, é lógico que o que ele queria era convencer as pessoas de que o inferno era o lado ruim de Deus. Deus era bom, mas também sabia punir. E na minha infância, esse foi o primeiro choque com a religião. A ideia da existência de um inferno, de uma punição eterna. Isso me perturbava bastante. Lembro de ter tido muitos sonhos, né, ainda quando criança, de que estava numa espécie de inferno, porque para a coisa ficar ainda mais didática, a Igreja Batista de vez em quando passava um filminho, era o filme Inferno em Chamas, em que 2 motoqueiros acabam indo para o inferno. E é lógico que na mente de uma criança, aquilo cola, aquilo fica como uma antevisão de algo que pode acontecer comigo. E de fato, né, isso me gerou uma perturbação incrível. Por isso, os sonhos com o inferno, de estar no inferno, normalmente acabava bem o sonho porque eu estava no inferno e Jesus numa nuvem vinha me resgatar. Mas a questão central, e é isso que quero abordar, é como a mente crítica vai lentamente questionando essas crenças tradicionais. E para piorar a situação, eu sempre fui muito obsessivo por leitura. Sempre gostei muito de ler. E aí o que acontece, né? Meu pai que fomentou isso. Meu pai me deu a arma que me levou a questionar a própria religião. Me trazia gibis, me trazia com o tempo livrinhos, e isso fez com que eu gostasse à beça de ler. E aí, muito cedo, com 13, 14, 15 anos, eu já havia lido muitos livros religiosos fora da religião cristã. E foi talvez esse o motivo maior para que eu desembocasse com o tempo no ateísmo. Comecei a ler livros do hinduísmo, livros do budismo, li o livro tibetano dos mortos, o livro egípcio dos mortos, li o livro Mórmon, livros, né, hindus. E com essa leitura, eu comecei a perceber que a minha religião não era tão original assim, que as religiões eram muito semelhantes. E o pior foi crescendo cada vez mais a consciência de que toda religião é criada pelos homens. São coisas que em determinado momento os homens criam para se consolarem, para darem sentido às suas existências, e isso lentamente fez com que eu questionasse a minha própria religiosidade, a minha própria igreja. Por isso comecei a buscar em outras religiões alguma explicação fora daquela mais tradicional. No começo me atraí muito pela resposta dada pelas testemunhas de Jeová, que que diziam que o inferno era uma invenção, o inferno não existia. Aquilo parecia muito lógico, mas logo descobri também falhas nesta religião. E aí comecei a ler sobre o espiritismo, o kardecismo. Me pareceu muito lógico, me pareceu muito racional. Aquilo, no início, parecia ser a resposta que eu buscava. Mas com o tempo comecei a perceber que aquilo podia ser também meramente criação humana.
Ao analisar os livros psicografados, eles só falavam de coisas humanas, coisas que existem aqui na Terra. Não existia nada que mostrasse um conhecimento extra-humano, espiritual, no sentido mais original. Não! As psicografias são reedições de tudo aquilo que a gente conhece aqui na Terra. Isso começou a enfraquecer também a ideia de que aquilo era uma resposta válida. Eu logo entendi que o Espiritismo também tinha sido mais uma religião criada pelos homens. E aí conheci a parapsicologia do padre Oscar González Quevedo. Estive por um tempo próximo dele, fiz cursos no CLAP, que era o Centro Latino-Americano de Parapsicologia. E os livros do Quevedo me chamaram muito a atenção por causa desse questionamento. Eu li com certa avidez livros como o Lado Oculto da Mente, A Face Oculta da Mente, Antes que os Demônios Voltem, Curanderismo, Bem ou Mal, Podemos Conversar com os Mortos. Ou seja, esses são temas, são os livros do Quevedo. E eu li grande parte da sua obra. Li com avidez, como eu disse, ficava até madrugada lendo. Cheguei a ler um livro grosso em 2, 3 dias, né? Chegando a vazar a madrugada. E isso, lentamente, foi me aproximando mais de uma crença cética. É lógico que o quevedismo, o padre Quevedo não era um ateu, era um padre. Lógico que a visão dele era tendenciosa. Foi também o calcanhar de Aquiles que eu percebi, a fraqueza da visão parapsicológica do Quevedo. Parecia estar defendendo sempre a Igreja Católica. Tentava usar a ciência contra o espiritismo, favorecendo o catolicismo. Mas, de alguma maneira, esse aspecto quevediano me ajudou bastante na construção de uma mente mais cética. Ainda muito novo, com 16, 17, talvez 18 anos, li por coincidência, sem um pensamento muito proposital, o livro do Erich Fromm. Conheci um autor psicanalítico chamado Erich Fromm, que era o livro Psicanálise e Religião. E ele fazia menção de um livro do Freud, O Futuro de uma Ilusão. E aí ao ler O Futuro de uma Ilusão, foi a gota d'água, né? Li esse livro 13 vezes. Hoje já não repito mais a leitura, mas eu lia pelo menos uma vez por ano, né? Li por muito tempo o livro O Futuro de uma Ilusão. Porque lá há uma tese interessantíssima, que diz que o afeto religioso, a crença religiosa, é uma reminiscência da vivência infantil. Deus nada mais é do que o nosso pai material idealizado. Por isso, o que a criança vive na infância, ele acaba revivendo de forma ilusória e imaginativa na religião. Ele vai buscar, como uma criança, como buscou na infância, pais bons, pais protetores, que querem ajudá-lo, amá-lo, amam incondicionalmente o seu eu. É lógico que essa explicação freudiana foi a melhor, né? Eu, quando li O Futuro de uma Ilusão, é como se eu dissesse a mim mesmo, encontrei a resposta que eu tanto procurava. É a partir desse ponto que vou entender melhor o que é a religião. Vou entender melhor esses enigmas. Afinal de contas, será que existe um Deus? Será que existe uma religião verdadeira? A partir do Futuro de uma Ilusão, o meu referencial de questionamento foi outro. E eu vou deixar até para outro episódio, para continuar essa senda, esse caminho.
No outro episódio, falo um pouco mais sobre a influência do futuro de uma ilusão e como isso foi lentamente me levando a uma consciência ateísta. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se gostou do episódio, deixe o seu like, divulgue para outras pessoas, deixe aí o seu comentário. Ajuda bastante a gente a aumentar nosso status no YouTube. Também deixe sugestão de temas. No tempo oportuno, talvez eu aborde esse tema sugerido. Muito obrigado e até a próxima vez.